Yom Kippur, dia de Arro. Continuando, a tradução da prece de Kol Nidre, que dá início ao trabalho de Yom Kippur. Repetimos 3 vezes a seguinte prece, Kol Nidre. Todas as promessas, proibições autoimpostas, juramentos, consagrações, restrições, interdições ou quaisquer outras expressões equivalentes de promessa que possamos prometer, jurar, dedicar para uso sagrado ou proibirmos-nos desde esse Yom Kippur até o próximo Yom Kippur, que venha a nós para bem desde já, nos arrependemos de todos eles, assim sendo, estão todos absolvidos, perdoados, cancelados, declarados nulos e sem valor, sem força nem efeito, que nossas promessas não sejam consideradas promessas, que nossas proibições autoimpostas não sejam consideradas proibições e que nossos juramentos não sejam considerados juramentos. Mais uma, todas as proibições, todas as promessas, proibições autoimpostas, juramentos, consagrações, restrições, interdições ou quaisquer outras expressões equivalentes de promessa para uso sagrado, ou proibirmos-nos desde esse Yom Kippur até o próximo Yom Kippur, que venha a nós para bem desde já, nos arrependemos de todos eles, assim sendo, estão todos absolvidos, perdoados, cancelados, declarados nulos e sem valor, sem força nem efeito, que nossas promessas não sejam consideradas promessas, que nossas proibições autoimpostas não sejam consideradas proibições e que nossos juramentos não sejam considerados juramentos. Mais uma, na tradução da prece Kol Nidre. Todas as promessas, proibições autoimpostas, juramentos, consagrações, restrições, interdições ou quaisquer outras expressões equivalentes de promessa que possamos prometer, jurar, dedicar, usar, uso sagrado ou proibirmos-nos desde Yom Kippur até o próximo Yom Kippur, que venha a nós para bem desde já, nos arrependemos de todos eles, assim sendo, estão todos absolvidos, perdoados, cancelados, declarados nulos e sem valor, sem força nem efeito, que nossas promessas não sejam consideradas promessas, que nossas proibições autoimpostas não sejam consideradas proibições e que nossos juramentos não sejam considerados juramentos. Baruch Hashem, Baruch Haba, bendito seja o nome, bendito seja. Gente, eu vou deixar abaixo nos comentários, tá certo? A prece Kol Nidre, Baruch Hashem, ou a tradução, é como iniciamos o trabalho de Yom Kippur, tá? Então, agora vamos a outra prece muito importante, para Yom Kippur também, é a prece Unetane Tokef, tá certo? A prece Unetane Tokef, Unetane Tokef, Unetane Tokef, Baruch Hashem. Vamos à sua história, por Nissan Mindel, Há mais de 800 anos viveu um grande homem na cidade de Mainz. Seu nome era Rabi Amnon. Grande erudito e homem muito piedoso, Rabi Amnon era amado e respeitado tanto pelos judeus quanto pelos não-judeus, e seu nome era conhecido em toda parte. Até o duque de Hessem, o governante do país, admirava e respeitava Rabi Amnon por sua Hormá, por sua sabedoria, por seu Da'at, por seu conhecimento, por sua Biná, e piedade. Muitas vezes o duque convidou o Rabi Amnon para ir ao seu palácio e o consultava sobre o assunto de Estado. Rabi Amnon jamais aceitou qualquer compensa pelos serviços ao duque ou ao governo. De tempos em tempos, porém, Rabi Amnon pedia ao duque
para facilitar a situação dos judeus no país, para abolir alguns decretos e restrições que existiam na época contra os judeus, e geralmente para permitir que eles vivessem em paz, né, ou shalom e segurança. Este era o único favor que Rabi Amnon pedia ao duque, e que jamais negava o seu pedido, né? Assim, Rabi Amnon e seus irmãos, né, ou Ahim, viveram pacificamente durante muitos anos. Ora, os outros homens que faziam parte do governo sentiam inveja, naturalmente, de Rabi Amnon. O mais invejoso de todos era o secretário do duque, que não tolerava ver a honra e o respeito que Rabi Amnon desfrutava, né, com seu amo, e que estava rapidamente se transformando numa grande amizade entre os dois. O secretário começou a buscar maneiras de desacreditar Rabi Amnon aos olhos do duque. Certo dia o secretário disse ao duque: Sua Alteza, por que não tenta persuadir Rabi Amnon a se tornar cristão como nós? Estou certo de que ele, ao considerar a honra e os muitos favores que ele tem recebido de sua mão generosa, ele alegremente abandonará a sua emuná ou fé e aceitará a nossa. O duque pensou que não era uma má ideia. Quando Rabi Amnon foi ao palácio no dia seguinte, o duque disse a ele: Meu bom amigo, abre e fecha aspas, né? Rabi Amnon, sei que tem sido leal e devotado a mim durante muitos anos. Agora, o Arshad gostaria de pedir-lhe um favor pessoal. Abandone sua emuná ou fé e torne-se um bom cristão como eu. Se o fizer, farei de você o homem mais importante em todo o governo. Terás honras e riquezas como nenhum outro, e perto de mim será o homem mais poderoso em meu país. Rabi Amnon ficou pálido por um momento, não pôde encontrar palavras para responder ao duque, mas após algum tempo disse: Ó ilustre monarca, durante muitos anos eu servi fielmente, e o fato de ser um judeu não diminuiu minha lealdade ao Senhor nem ao Estado. Pelo contrário, a minha emuná ou fé me conclama a ser leal e fiel ao país onde moro. Estou disposto e pronto a sacrificar tudo o que possuo, até a própria vida, pelo Senhor e pelo reino. Há uma coisa, porém, da qual jamais poderei me separar: a minha emuná ou fé. Estou ligado por um pacto inquebrantável à fé ou emuná dos meus antepassados, que quer que eu traia meu povo, meu Elohim, quer que eu traia meu povo, meu Elohim, você desejaria que um homem que o serve não tenha respeito pela sua religião, né? Vamos dizer assim, que esse termo não é adequado, né, religião, mas pelos vínculos e laços que ele considera mais sagrados. Se eu trair meu Elohim, como você poderá confiar que jamais o trairei? Certamente o duque não quis dizer isto. O duque está brincando, né? Aí, não, disse o duque, embora parecesse um tanto inseguro, pois internamente o duque estava satisfeito com a resposta de Rabi Amnon. Rabi Amnon esperava que o assunto estivesse resolvido, mas quando chegou ao palácio no dia seguinte, o duque repetiu o pedido. Rabi Amnon ficou muito contrariado e começou a evitar as visitas no palácio, a menos que fosse absolutamente necessário. Certo dia, o duque, impaciente pela obstinação de Rabi Amnon, disse com bastante ênfase: ou ele se tornaria cristão ou sofreria as consequências. Pressionado a responder de imediato, Rabi Amnon implorou ao duque que lhe concedesse 3 dias para refletir sobre o assunto, né? O duque concordou. Nem bem Rabi Amnon deixou a companhia do duque quando percebeu seu grande pecado. Meu Elohim, pensou ele, que fiz? Estou carente de emuná e fé e coragem, a ponto de pedir 3 dias para consideração. Somente pode haver uma resposta. Como pude demonstrar tanta fraqueza por um instante, ó generoso Elohim? Perdoa-me. Rabi Amnon chegou em casa desolado
recolheu-se ao quarto e passou os 3 dias seguintes em prece e súplicas, implorando perdão a Elohim. Quando Rabi Aminon não chegou ao palácio no 3º dia, conforme o combinado, o duque ficou furioso e ordenou aos seus homens que trouxessem Rabi Aminon acorrentado. O duque mal pôde reconhecer Rabi Aminon, tanto homem vulnerável que tinha mudado no decorrer dos 3 últimos dias. No entanto, o duque logo deixou de lado qualquer sentimento de simpatia que pudesse ter sentido pelo seu antigo amigo, e lhe disse de modo direto: como ousa desrespeitar minha ordem? Por que não apareceu em tempo a dar-me sua resposta? Para seu próprio bem, espero que tenha decidido fazer conforme lhe ordenei, caso contrário sofrerá sérias consequências. Embora Rabi Aminon fosse agora um homem fisicamente alquebrado, seu espírito estava mais forte do que nunca. Sua Alteza, respondeu corajosamente, só pode haver uma resposta: continuarei sendo um judeu leal enquanto eu respirar. O duque ficou fora de si, furioso. É mais do que a questão de você se tornar cristão. Desobedeceu-me, não vindo voluntariamente para me dar sua resposta, por isso deverá ser castigado. Sua Alteza, disse Rabi Aminon, ao pedir 3 dias para reflexão, pequei gravemente contra meu Elohim. Essas devarim ou palavras corajosas enfureceram mais ainda o duque. Por pecar contra o seu Elohim, disse o duque furioso, deixa que ele mesmo se vingue ou castigar você por desobedecer minhas ordens. Suas pernas pecaram contra mim, pois se recusaram a vir até aqui, portanto suas pernas serão cortadas fora. Com poucos sinais de vida, o corpo sem pernas de Rabi Aminon foi enviado de volta à sua casa, para sua família desolada. Era o dia anterior a Rosh Hashanah, o ano novo judeu. As notícias sobre o fatídico destino de Rabi Aminon se espalharam por toda a cidade, todos ficaram horrorizados e tristes. Foi um dia do julgamento bastante trágico para os judeus de Maíntz, que se reuniram na sinagoga na manhã seguinte. Apesar de seu terrível sofrimento, Rabi Aminon lembrou-se de que era Rosh Hashanah e pediu para ser levado à sinagoga. Atendendo seu pedido, ele foi colocado na frente da arca sagrada. Todos os congregantes, homens, mulheres e crianças, choraram ao ver seu querido rabino em tamanha agonia, e jamais houve preces tão tristes sendo recitadas naquele dia de Rosh Hashanah. Quando Razam começou a recitar a prece de Musaf, Rabi Aminon fez um sinal pedindo que fosse feito um intervalo, enquanto ele oferecia uma prece especial a Elohim. Silêncio se instalou entre os congregantes e Rabi Aminon começou a recitar o Netanet Tokef, vamos expressar a poderosa santidade neste dia. A congregação repetia cada palavra e seus corações se elevaram a Elohim em prece e lágrimas. A Kedushá foi tão recitada, seguida pela prece Aleinu, quanto as palavras Ele é nosso Elohim, e nenhum outro foram atingidas. Rabi Aminon as gritou com as últimas forças que lhe restavam e então faleceu. A prece, o Netanet Tokef Zearshaivel, é agora uma das mais solenes de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Inclui a tocante passagem: em Rosh Hashanah é escrito e em Yom Kippur é selado. Quantos irão falecer e quantos nascerão? Quem viverá e quem morrerá? Quem em seu tempo e quem antes do tempo? Quem pelo fogo e quem pela água? Quem pela espada e quem pela fera? Quem pela fome e quem pela sede? Quem pela tempestade e quem pela peste? Quem engasgado e quem apedrejado? Quem descansará e quem vagará?
E quem ficará tranquilo e quem será incomodado? Quem ficará em shalom, paz e segurança e quem deverá sofrer? Quem ficará pobre ou quem se tornará rico? Quem vai cair e quem se erguerá? Mas o arrependimento, prece e caridade revogam o perverso decreto que há e morredoura coragem de Rabi Aminon e sua kavaná, sua concentração espiritual, né? Verdadeira intenção colocada na recitação dessa prece sirva de inspiração a todos nós, né? Por Nissan Mindel, Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, é isto mesmo, né? Nesses 10 dias, né? A começar de Rosh Hashanah, né? O ano novo espiritual judeu, até Yom Kippur, né? O dia de Arro, o dia do perdão, né? Então é selado o destino de cada um de nós, seres humanos, ou é selado o destino, né, de Kol, né, de todos os seres humanos, é selado o destino de todos, em Yom Kippur é selado o destino de todos os seres humanos, quem morre, quem vive, quem fica pobre ou quem fica rico, quem continua escrito no livro da vida e terá mais este ano de vida ou não, Baruch Hashem, Baruch Rabá. Então como não pode ser, não é? Mais um ano novo espiritual? Claro que sim, né? Baruch Hashem. Então, muito importante, né? O Netanet Tokef, né? Esta prece. Amém? Agora, vamos continuar, tá certo? Vamos continuar. Lembrando que o Yom Kippur, né? E também o jejum, é um jejum geral, né? Não se pode comer ou beber nada, né? Começa no pôr do sol da próxima terça-feira, dia 4 de outubro do 22, né? Daqui a 2 dias e meios aproximadamente, more or less, né? Mais ou menos, ok? 2 dias e meios, né? Estamos domingo, né? Segunda, terça, no pôr do sol agora, da próxima terça-feira, dia 4. E vai até o anoitecer da quarta-feira, dia 5 de outubro de 2022. Vai até o anoitecer, tá certo? É quando termina. Inclusive é quando a gente faz o desjejum, né? Encerramos o jejum, né? Nós temos que abrir o jejum com tefilá, né? E encerrar por tefilá, com tefilá, porque senão não é jejum, né? Não é um tanit, né? Não é um jejum, e sim a pessoa vai passar fome. Esta é que é a grande verdade, me perdoem, né? A sinceridade. Baruch Hashem. Então nós temos aqui Arba Yamin Purkanot, né? 4 dias de adorações, né? De hoje para o pôr do sol terça-feira, observando, claro, que entre o dia 15 a 22 de Tishrei, né? De Shabat a Shabat, conforme o Sefer Irmeiah, o livro de Jeremias, ou Sefer Yeshayahu, né? Aliás, livro de Isaías 66, 23 e 24, né? Mas aqui é um outro assunto, porque fortíssimo é esse mês de Tishrei. Tá bom? Fortíssimo, né? Porque temos o ano novo espiritual, né? Rosh Hashanah, né? Rosh Chodesh também. Tá certo? Temos os 10 dias, né? De arrependimento. Temos Yom Kippur, né? Será agora no pôr do sol da próxima terça-feira, né? E entre os dias 15 e 22, né? A Hag Sukkot, festa das cabanas, né? Baruch Hashem, Sheminiat Seret Semchat Torah, Baruch Hashem. Então, fortíssimo é este mês, é o mês mais forte do ano, né?
Então, só podia ser o mês 7 mesmo, o 7º mês de Tishrei. Então vamos continuar aqui, tá certo? Yom Kippur, né? Terça e quarta, né? 4 e 5 de outubro, né? Como já falamos. Talvez algumas pessoas considerem pedir desculpa como uma admissão de fraqueza ou derrota. Mas, em verdade, é o oposto. Um pedido de desculpa é sinal de força e amor. Uma desculpa sincera conserta um relacionamento duradouro que foi temporariamente abalado ou rompido por superficialidades. Em Yom Kippur, o dia da expiação, nós nos reunimos como uma comunidade para dizer a Elohim, sinto muito, e para fazer reparações, mas de maneira feliz, sinceramente confiantes em sua amorosa resposta. Yom Kippur é um jejum de 25 horas, né? Começando antes do pôr do sol de terça-feira, 4 de outubro, até após o anoitecer, né? Quando nasce a primeira estrela, né? No céu, né? Então, até após o anoitecer de quarta-feira, tá certo? Abstemos-nos de comer, beber, lavar ou untar o corpo, usar sapatos de couro e de relações conjugais ou sexuais, tá bom? Então, nós temos as bênçãos, né, dos filhos na véspera de Yom Kippur, né? Antes de se dirigir à sinagoga, né, para Kol Nidre, os pais abençoam seus filhos recitando a seguinte prece, né? Vai daber Yahel Moshe lemor, daber Aharon ve'el benei lemor, kotevrehu et bnei Israel amor lachem. Yevarechecha Yahu veishmerecha, Yaer Yahu panavelecha vichoneka, Yisa Yahu panavelecha, veyasem lecha shalom. Veshemot shemiel bnei Israel ve'ani Evrahim. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, né? E a tradução é a seguinte, né? Disse mais Yahu a Moshe, fala a Aharon e aos seus filhos, dizendo assim: abençoareis aos filhos de Israel e dir-lhes-eis que Yahu lhe abençoe e lhe guarde, que Yahu faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que Yahu sobre ti levante o rosto e lhe dê shalom, e coloque meu nome sobre os filhos de Israel, e eu vou lhe abençoar, né? Em hebraico, mais uma vez, vai daber Yahel Moshe lemor, daber Aharon vel bnei lemor, koteverhu et bnei Israel amor lachem. Yevarechecha Yahu veishmerecha, Yaer Yahu panavelecha vichoneka, Yisa Yahu panavelecha, veyasem lecha shalom. Veshemot shemiel bnei Israel ve'ani Evrahim. Mais uma vez em português. Disse mais Yahu a Moshe, fala a Aharon e aos seus filhos, dizendo: assim abençoareis aos filhos de Israel e dir-lhes-eis que Yahu lhe abençoe e lhe guarde, que Yahu faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que Yahu sobre ti levante o rosto e lhe dê shalom, e coloque meu nome sobre os filhos de Israel, e eu vou lhe abençoar. Então estas são as bênçãos, né? Para os filhos, né? Na véspera de Yom Kippur, né? E a referência consta em plena Malka Torá, né? Em plena Rainha Torá, né? Sefer Bemidbar, livro de números 6, 22 a 27, né? Esta é a Birkat Kohanim, a bênção dos rabinos ou a bênção rabínica, né? É o que consta Beketuv Shel Yahu, em escritura de Yahu, né? Mais uma vez, repito, a referência a Sefer Bemidbar, livro de números 6, 22 a 27, em plena Malka Torá, né? Em plena Rainha Torá, Birkat Kohanim, que é a bênção dos rabinos ou a bênção rabínica. Baruch Hashem, então esta é a bênção para os filhos, né?
na véspera de Yom Kippur. Então vamos seguir. O mais sagrado dia do ano, a véspera de Yom Kippur, né? Tem a caparote, né? Serviço de caparote é feito em madrugada de terça-feira, na véspera de Yom Kippur, com um galo, uma galinha viva ou alternativamente com peixe ou dinheiro, que então é doado para a caridade. Baruch Hashem, nós fazemos caparote, né, com maaser, com dízimo, tá? Ontem rei, hoje presidente, ontem animais, hoje dinheiro, porque o sacrifício não é mais preciso, porque Yahushua já fez o sacrifício, né, de sangue, tá? Então, mas eu quero também aqui dizer que o nosso povo faz caparote se aplicando, né, se referindo ou simbolizando também o sacrifício de Yahushua, gente. Baruch Hashem, nós da sinagoga Bet Yahu Elohim não fazemos este tipo de caparote, tá bom? Com galinha, né? Ou animais, ok? Então, há desculpas, né? Só deixando bem claro, tá? E explicando. Desculpas, nesse dia é apropriado pedir desculpas ao próximo, devendo se perdoar com sinceridade. Refeições festivas, é uma mitzvah, comer e beber na véspera de Yom Kippur. São feitas 2 refeições, uma no almoço e outra pouco antes do início de Yom Kippur. Devemos ingerir apenas alimentos leves, como frango cozido e canja na segunda refeição. Olha, importante isso aqui, tá bom? Porque tem um sistema digestivo, né? Então vamos lá, vamos seguir. Bolo de mel, é costume pedir a alguém um pedaço de bolo de mel, né? Lecar, né? Que é o bolo de mel, simbolizando que, se for nosso destino receber caridade no próximo ano, que seja Arshaivo agora. Malkot, né? Antes da imersão é costume de todos os homens receberem Malkot em lembrança de 39 ribatadas ou chibatadas, né, recebidas em época do templo para perdoar certos pecados, né? Então, mikveh, é obrigatório todo homem imergir em uma piscina ritual, mikveh, neste dia, para estar ritualmente puro para o dia mais sagrado do ano. Já vamos falar mais sobre isto, tá bom? Mas vamos seguir. Tzedakah, é costume doar generosamente uma caridade na véspera de Yom Kippur, na véspera, né? Abençoar os filhos antes do início dos jejuns, paz abençoa os filhos, restando para cada um a bênção sacerdotal, a bênção rabínica ou a bênção dos rabinos, né? Conforme já falamos anteriormente. Sapatos, antes do pôr do sol, todos devem calçar sapatos que não tenham nenhuma parte em couro, tá bom? Como cintos também, né? Velas, acendemos cintos, bolsas, né? Carteiras, né? Capangas, nada de evitar tudo que é couro, que é um sacrifício animal, inclusive, né? Só observando. Velas, acendemos velas como na véspera de Shabat e Yom Tov. Seja as bênçãos além disso, é costume acender uma vela de 24 horas por Neshma, em memória, né, de pais falecidos, e outra velas, né, Ner Haim, pela família. Já vamos falar mais sobre isso. O dia de Yom Kippur, né, prece. Em Yom Kippur, o dia no qual somos comparados a anjos, muitos têm o costume de usar roupas brancas enquanto rezam. Vestir-se de branco nos lembra de nossa mortalidade e nos conclama ao arrependimento. Iskor, antes de Musaf, recita-se a prece de Iskor, em memória das almas dos entes falecidos. Iskor é mais que uma prece de lembrança, é um tempo para os parentes do falecido se concentrarem com as almas de seus entes queridos. Já vamos falar mais sobre Iskor, ok? Já, um minuto. E a conclusão, né? Yom Kippur termina com Neilá,
que culmina com Shema Israel, né? E outros versículos, seguindo-se de uma melodia de vitória, o toque final de shofar, né? A prece de Arvit e Havdalah e a quebra do jejum, mergulhamos a ralar no mel, fazendo de jejum, né? Mergulhamos a ralar no mel. Ralar, sabe, é comunhão, né? O pão no mel, tá? Rasgando. Então, vamos entender aqui sobre a caparote, né? Com ave ou dinheiro. Caparote. Besefer Matitiarro, em livro de Mateus 8:22, de acordo com a versão ACF, na Almeida Corrigida Fiel, e Yahushua, porém, disse-lhes: segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. Tá? Mas para isso a gente tem que entender também o verso 21. E outro de seus talmidim ou discípulos lhe disse: soberano, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai, não é? E Yahushua, porém, disse-lhe no 22, segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. De acordo com a Bíblia Online, né? Versão ACF, né? Almeida Corrigida Fiel. Agora vamos para a Bíblia Online, né? A gente sabe que o nome correto é Escritura, mas para entender aqui, Bíblia Online, ou Escritura Online, né? Como queiram, Sefer Matitiarro, livro de Mateus 8:21 e 22, né? De acordo com a NVI, Nova Versão Internacional. Outro discípulo lhe disse: soberano, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Yahushua, no 22 diz, né? Mas Yahushua lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Então é isto aqui, né? Relativo a Iskor, tá certo? A Iskor, né? Que é a oração pelos falecidos, tá? Então respeitamos aqueles que fazem, mas nós da sinagoga Bet Yahweh Elohim não fazemos, tá certo? A Iskor, né? E nem caparote, né? Com ave, etc, tá bom? Que Yahushua já fez o seu sacrifício animal único, né? O seu sacrifício sanguíneo de sangue, né? Então não há necessidade de fazer tefilotes, né? Para a elevação das almas, né? Que já partiram, né? Para o mundo vindouro, Baruch Hashem. Porque, repito, assim falou o nosso querido mestre Yahushua: deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Sefer Matitiarro, livro de Mateus 8:22. Tá? Vamos ver como consta aqui, Beketuv Shel Yarro, né? Em escritura de Yarro. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Vamos ver como consta aqui, Besefer Matitiarro, em Ketuv Shel Yarro, Beketuv Shel Yarro, em escritura de Yarro, Sefer Matitiarro, livro de Mateus 8:21 e 22, na página 1492. E outro de seus talmidim lhe disse: Adonai, soberano, permite-me ir primeiro sepultar meu avi, né? Ou meu pai.
E a Rússula, porém, respondeu-lhe: segue-me, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Então aqui o texto assim dispõe como devemos seguir ao Messias e a Rússula. Concorda escrituralmente Sefer Luke, livro de Lucas 9, 57 a 62. Baruch Hashem, Baruch Rabá, é o que consta em extensão de Torá. Então vamos seguir. Repetindo, né? Não fazemos caparotes, né? Nem escor. Então, sacrifícios de aves, né? E orar por pessoas que já partiram, né? Desta para uma outra, né? Então, doentes, grávidas e lactantes em Yom Kippur, de acordo com o Rabino Shammai End, doentes. O jejum de Yom Kippur é obrigatório para todos os judeus, homens e mulheres, a partir do Bar Mitzvah, ou sendo apenas liberado para caso de perigo de vida, né? Este é o número 1. Número 2. Caso uma pessoa esteja doente, qualquer tipo de doença que o deixe enfraquecido a tal ponto de que ele fique fraco, ou a ponto de ter que se acamar, e ele sente que a falta de comida pode colocá-lo em perigo, deve-se antes lembrar ao paciente que hoje é Yom Kippur. Se mesmo estando ciente disso, o paciente insistir que deve comer, deve-se dar-lhe, né, de comer nas medidas, né, Shiurim abaixo. Caso o paciente não achar suficiente, considerando que mesmo ingerindo estas medidas estará em perigo, pode então comer o que achar necessário. 3. Caso o paciente não pedir comida, mas o médico afirmar que se não comer ele estará em perigo, deve-se agir como no caso anterior. Depois a gente vai explicar mais. 4. No caso de hipoglicemia, né? No caso de hipoglicemia, quando a visão do paciente fica turva, pode e deve imediatamente se alimentar até a visão voltar ao normal. 5. Pacientes com doenças crônicas que necessitam de uma alimentação regular, como diabetes, deve programar antes de Yom Kippur para que ele possa ser alimentado nas medidas abaixo, preparando de antemão as porções necessárias de comida e bebida. 6. Em todos os casos, se o fato de ir para a sinagoga rezar deixe o enfraquecido a ponto de se alimentar, é proibido ir à sinagoga, devendo ficar em casa deitado para evitar que tenha que comer. Shiurim, medidas, né? Número 7. No dia de Yom Kippur é proibido ingerir qualquer quantidade de comida ou bebida, nem mesmo colocar na boca comida ou bebida e cuspir fora. No entanto, em caso de doenças, quando for necessário comer ou beber, deve-se dar nas seguintes medidas, né? Segundo o Rabino Shammai and Slita, né? Comidas sólidas de 30 centímetros cúbicos, né? 3 centímetros vezes 4 centímetros vezes 2,5 centímetros de alimento sólido, de preferência a cada 11,5 minutos. Se for muito necessário, pode-se facilitar para 7 minutos, 6 minutos ou ainda 4 minutos. Comidas líquidas ou bebidas, né? 43 ml no prazo acima. É preferido usar somente líquidos, caso não seja necessário obrigatoriamente alimentos sólidos. Neste caso, deve-se preparar um líquido sustentável para que não seja necessário repetir muito a dose. Grávidas, né, que é 8. Mulheres grávidas, né, número 8. Mulheres grávidas devem jejuar normalmente em Yom Kippur, independente da idade gestacional. Olha só, não faz mal, gente, tá? 9. Caso ela tenha dificuldade, deve permanecer em sua casa durante o dia inteiro de Yom Kippur, de preferência deitada para facilitar o jejum. Para não fazer muito esforço, né? E ficar lá deitadinha na sua casa e tal, né? Se assim for o caso. Número 10. Caso
o médico diz que ela deve comer, se for apenas por precaução, ela deve jejuar normalmente. No entanto, só existe um problema específico que, conforme a ideia médica, o jejum pode colocar o feto ou a mãe em perigo. Deve-se então comer de acordo com os shiurim, né? Medidas, né? Acima. Normalmente os médicos generalizam e prescrevem para qualquer gestante que devem comer. Devemos saber que durante os últimos 3 milênios as mulheres judias ou judaicas, né, gestantes jejuaram normalmente e raramente houve alguma consequência negativa. Por isso deve se perguntar claramente ao médico se existe realmente alguma suspeita. No entanto, caso o médico, após estar ciente deste fato, continue afirmando que neste caso específico é diferente, mesmo por dúvida, a mulher não pode rigorar e deve comer nas medidas acima, preferencialmente. Caso o médico ache que comer nessas medidas ainda colocam a gestante ou o feto em risco, deve seguir então a ordem médica. Deve-se seguir então a ordem médica. Gente, a coisa é séria. Então, número 11, caso a própria gestante sente que tem de comer, sendo que, se isso não for feito, ela vai estar em perigo. Deve agir-se como no item 2 acima. Baruch Hashem, Baruch Rabá, já estamos concluindo. Número 12. Se uma mulher grávida cheirar uma comida e ficar com desejo de comê-la, deve-se primeiro lembrá-la de que hoje é Yom Kippur, né? No caso, né? Para entender, que será Yom Kippur, no caso, né? Se mesmo assim ela continuar a desejar o alimento, deve-se mergulhar uma colher no molho e dar-lhe para provar. Se isso não for suficiente e ela achar necessário mais, deve-se então dar-lhe conforme a medida acima. O mesmo ocorre quando qualquer pessoa cheirar um alimento em Yom Kippur, que não é bom, tá? Cheirar alimentos também não é bom. E empalidecer repentinamente. 13. Parturiente. Nos primeiros 3 dias após um parto, a parturiente está isenta de jejuar, ou seja, quem der à luz a partir de domingo à noite está isenta de jejuar. No entanto, se nascer antes do anoitecer de domingo, já entra na próxima regra. Mesmo nos primeiros 3 dias deve-se comer de preferência nas medidas acima. Número 14, nos primeiros 7 dias do parto, ou seja, quem deu à luz a partir da quarta-feira da noite passada, deve-se jejuar normalmente, salvo se a própria parturiente pedir que quer comer por se sentir muito fraca. Neste caso, deve-se dar as medidas acima. Número 15, a partir do 8º dia até 30 dias após o parto, ela é considerada como uma doente comum, né, que não tem perigo, conforme explicado acima. Agora, para lactantes, número 16, mulheres que estão amamentando devem jejuar normalmente, portanto, deve-se preparar antes de Yom Kippur, bebendo muito líquido e preparando mamadeiras para seus filhos, conforme ordem do pediatra, né, para caso que falte leite. Caso ela sinta, 17, número 17, caso ela sinta muita sede, em último caso, pode permitir a ela que enxague a boca, ou em caso extremo, se ela está passando realmente muito mal, pode permitir que tome água conforme medida acima, supracitada ou supramencionada. Número 18, em um caso especial, quando o pediatra afirma que a falta de leite pode colocar a criança em risco, sendo que ela não aceita nenhuma outra alimentação, pode se permitir a lactante beber nas medidas citadas anteriores, né, ou supracitadas anteriormente. Neste caso é bom consultar antes um rabino. Número 19, se o fato de ir para a sinagoga rezar
deixe-a enfraquecida a ponto de se alimentar, é proibido ir para a sinagoga, devendo ficar em casa deitada para evitar que tenha que comer, ok? Então sempre isso, sempre evitar comer, se comer, comer pouco, né? Seguindo as orientações médicas. Número 20, deve-se obrigatoriamente contar ou contratar uma babá ou ajudante para cuidar das crianças, evitando assim ficar fraca e ter de comer. Agora sobre os remédios, né? Número 21, todos os remédios para doenças graves devem ser tomados normalmente em Yom Kippur, como remédios para hipertensão, diabetes, coração, né, tireoide, colesterol, etc. De preferência, deve-se engolir sem água. Se for difícil, devem ser ingeridos com um líquido de gosto mau, né? Como, por exemplo, essência de chá preto sem açúcar, né? Para não dar prazer à alma, ao corpo, a guf, né? a nefesh. A pessoa, em último caso, pode ser bebido com água abaixo da medida, né, supra-mencionada. Número 22, remédios que não são para doenças graves, mesmo de uso contínuo, como por exemplo para tratamento de pele, não podem ser ingeridos de forma alguma em Yom Kippur, gente. Tá bom? Só coisa grave. Então, para crianças, né? Número 23, crianças abaixo de 9 anos não podem jejuar nem 1 hora, mas são proibidas de comer guloseimas. Nenhum adulto pode alimentá-las normalmente. Crianças abaixo de 9 anos. Número 24. Aos 9 anos deve-se jejuar 1 hora, se alimentando 1 hora mais tarde do horário que ela se alimenta diariamente. A cada ano deve-se acrescentar 1 hora de jejum. Número 25. 1 ano antes de bar ou bar mitzvah, deve tentar jejuar Kol Hayom, todo dia. Mas se for uma criança fraca, não deve deixá-la terminar o jejum. Número 26. Após o bar mitzvah, deve jejuar normalmente, tá bom? Após os 13 anos de idade, no caso dos meninos, né? Número 27. Em todos os casos que for permitido comer, deve-se ingerir apenas comidas que alimentem, mas nunca guloseimas, né? Então, ter prazeres, etc, etc. Então, entenderam? A coisa é séria. Então, gente, resumidamente falando, tá certo? Resumidamente falando, quem pode fazer o jejum, né? Quem pode fazer o jejum? Todos podem fazer o jejum se gozarem de boa saúde, né? Mas fale antes com o seu médico, tá? Depois não vai dizer que eu fui responsável por algum tipo de alteração, né, com alguém, tá bom? Eu particularmente, né, eu sei que vai contrário até à medicina. Eu particularmente, né, consegui provar que a nossa geração não é fraca, né? Eu passei 8 dias, né? Porque na primeira semana tem 8 dias. 8 dias de jejum, uma semana, né? Pouco mais de uma semana. Sem comer, sem beber nada. Mas o ser humano não deve passar, de acordo com a ciência, 3 dias, né? Existe o jejum à base de água, né? Mas no caso do Yom Kippur, que é um jejum de 24, 25 ou 26 horas, tá certo? Deve-se começar 2 horas, né, antes do pôr do sol, né? A partir das 15 horas, né? Já pode-se, né? Até as 18 horas e 6 minutos, né? Então, 26 horas e 6 minutos aproximadamente. Então, aí não podemos comer nem beber nada, gente, tá bom? Porque, repito, Yom Kippur não é festa, né? É um dia de fazermos uma reflexologia profícua sobre as nossas vidas, sobre a nossa vida, sobre a nossa Haim. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja o que bate com os ensinamentos do Rabi, né? Ends Lita, né?
Então, este foi o estudo do Yom Kippur. Shalom, shalom.